Agora são exatamente 2 horas da tarde e o Eduardo já está naquele pique, ligado, entregue 100% na função como editor de texto. O jornalista chega para trabalhar cedo, mas até entrar no ritmo demora um pouco. Respeito esse meu momento um pouco mais lento pela manhã, estabeleço ali um ritual na hora de acordar, sento um pouco na cama, faço um alongamento e vou aos pouquinhos levantando. Só que à tarde parece que a disposição dele é mais alta, até as pessoas notam. Eu trabalhava em uma empresa que eu fazia o turno da manhã e precisei, num período, fazer o turno da tarde. E as pessoas da tarde notaram essa diferença em mim e elas que me mostraram que eu era uma pessoa muito diferente durante a tarde. Já a Débora de manhã acorda elétrica, ligada no 220 ou até mais. É bom dia para todo mundo. Eu acordo bem, animada, feliz, já cantando, já abrindo a janela, conversando com os passarinhos, fazendo minhas orações e já pensando naquele meu dia. Então, assim, o meu dia de manhã rende muito. No final do dia parece que as forças somem, a disposição reduz de forma drástica. Os amigos brincam com esses extremos. O solzinho tá indo e o meu corpo já tá dizendo, vamos pra casa, colocar um pijama, descansar um pouquinho, porque realmente as forças acabam. Um só funciona do meio do dia para tarde, já a outra só bem cedo. Será que existe alguma explicação para isso? Para essa predisposição? Cronotipo é a sincronização dos ritmos circadianos, que, como o próprio nome diz, ocorre a cada 24 horas. Em uma forma mais fácil de entender, é quando você costuma organizar os seus horários de uma maneira onde você se sente mais confortável para realizar as atividades. Então a gente poderia dividir em 3 cronotipos principais. O cronotipo matutino, então é aquela pessoa que ela tem uma tendência a dormir mais cedo e acordar mais cedo, que seria em torno de 40% da população. Um cronotipo vespertino, que seria aquelas pessoas que vão dormir mais tarde e acordam mais tarde. E o cronotipo intermediário, que seria aquele que fica entre a média, mais ou menos, da população que a gente considera, que seria em torno de 30%. Essa psicóloga pontuou que quem tem costume de só conseguir ter disposição para fazer as coisas no período da tarde sofre um grande impacto na saúde mental e física. Essas pessoas, por mais que acreditam, né, que estão assim, que funcionam melhor à noite, na verdade elas estão indo contra a natureza. Se ela não for adolescente, bebê e uma pessoa que idosa com o sono alterado, ela tinha que estar, né? Ela tinha que ter uma rotina de sono diferente. O descanso, o ciclo tinha que respeitar o ciclo circadiano. A especialista em sono revelou que os extremos de ambos os turnos podem acarretar sérios problemas. A nossa geração dorme 90 minutos a menos do que gerações anteriores, pelo excesso de estímulo, de luz, eletrônico, e isso faz com que o nosso horário de dormir fique cada vez mais tarde. Em alguns casos é preciso buscar ajuda e fazer um tratamento. Quando ultrapassa os limites, não somente enfrenta dificuldades, mas o coração também começa a dar sinais de que algo não está indo muito bem. Aumentando o risco de pressão alta, aumentando o risco de doenças metabólicas, o risco de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, questão de memória, da imunidade, inclusive. Então, a falta de sono, ela tem uma repercussão muito grande. Se a solução pode estar no sono, como identificar o quanto cada um precisa dormir? A média da quantidade de horas na população é de 7 a 8 horas, mas isso pode variar, um pouco para mais, um pouco para menos. É importante que a qualidade seja boa também. A verdade é que é necessário buscar o equilíbrio para evitar um estresse desnecessário na vida. Cada um consegue buscar o ponto onde se precisa ter mais atenção. É preciso também respeitar o ciclo de cada um. Todo hábito ele pode ser reprogramado, desde que você faça constantemente, né, de forma contínua, repetidamente, por um período mínimo de tempo. E daí passa a ser automático. Não é que eu seja uma pessoa antissocial, nem mal educada, acho que os meus colegas até já compreendem um pouco isso. Então é também um equilíbrio do meu corpo. Direto ligado não dá não, eu acho que nem eu me aguentaria. Tá aí, gostei da matéria, mas tem gente que vai querer usar como desculpa. O cara vive preguiçoso ou vive de mau humor. Não, é o meu cronotipo. Mas daí você vai falar com ele, de manhã tá de preguiça, de tarde tá de preguiça e de noite também tá de preguiça. Aí não é, né? Aí não é cronotipo. Aí é outro tipo o seu nome. É preguiça. E mau humor também. Tem aqueles que acordam ranzinza, mas de tarde tá ranzinza também, de noite tá ranzinza também. Não tem nada a ver com cronotipo isso aí.
Eu confesso a vocês, eu já variei bastante na minha vida. Eu fui muito disposto de manhã, quando eu acordava para trabalhar, por exemplo, apresentar o Primeiro Impacto Paraná, eu já acordava disposto. Hoje em dia eu já acordo com um pouco mais de preguiça, depende dos hábitos que você está desenvolvendo naquele período da sua vida, né? Mas vale a pena ficar atento e avisar os outros, olha, não liguem, se eu responder meio atravessado, é que o meu cronotipo é da tarde. Você sabia que o alimento que a gente consome chega pra gente sujo, cheio de bactérias e produtos químicos como agrotóxico? Por isso, a higienização desses alimentos é fator primordial para a nossa saúde. Por isso que nós viemos às compras, que a gente vai levar alguns alimentos para a nutricionista ensinar pra gente qual é a melhor e correta forma de higienizar esses alimentos. Então a gente vai levar frutas, aqui tem uva, maçã e manga. E vamos levar alguns legumes, batata doce, pepino, abobrinha e pimentão. Quem nos ensina é a nutricionista Márcia Lobo, mestra em segurança alimentar, que já costuma dar várias dicas na rede social. O alimento passa por um percurso gigantesco até a nossa casa. E claro, junto vem a sujeirada toda. A gente tem fatores ali que contaminam o alimento, que é o próprio solo, às vezes a água utilizada, pode ser transportado em caixa de papelão, ele pode ser transportado em embalagens plásticas, e muitas vezes ele é transportado em caixotes. Para chegar à nossa casa, ele passa por todo esse trajeto, até que ele chega nos pontos de venda, né? Dentro dos pontos de venda também tem os seus riscos. O velho e conhecido vinagre não é mais indicado. Uma técnica muito comum que preserva por mais tempo a qualidade do alimento é deixar de molho na água sanitária. Então, para cada litro de água, a gente coloca uma colher de sopa. Depois que a gente preparou a solução clorada, a gente faz a imersão, tem que imergir, ou seja, ele tem que ficar dentro dessa solução. Quanto tempo? Por 10 minutos. A embalagem de frutas e vegetais merece atenção e cuidados. O alimento aqui dentro ele não está higienizado. Então, para higienizá-lo, a gente retira da embalagem, a gente faz todo o processo que a gente fez para as hortaliças, que é lavar para retirar a sujeira, a macro sujeira, ou seja, aquela sujeira que a gente vê, e a gente, depois de lavado e retirada essa macro sujeira, a gente faz a imersão em substância
com o cloro. E você sabia que frutas com cascas, como banana, laranja e limão, também devem ser higienizadas? No próprio ato de descascar a fruta, a gente toca na fruta. E essas frutas, elas também passam por todo esse processo e elas também vêm contaminadas. Maçã e goiaba, que são consumidas com casca, precisam ficar de molho para eliminar os micro-organismos. O alimento com casca tem que ser lavado para retirar a macro sujeira, higienizado em solução clorada e depois de 10 minutos a gente retira, lava e fica pronto para consumo. O legume cru, então, nem se fala. Então esses alimentos consumidos crus, eles seguem o mesmo processo das folhas, dos folhosos. Eles têm que ser lavados, colocado em imersão de cloro, cada litro de água, uma colher de cloro por 10 minutos e depois retirado o excesso de cloro para consumo. Já os alimentos com casca que vão para a panela, bastam uma boa lavagem. Todos os anos, 600 milhões de pessoas adoecem e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por bactérias nos alimentos mal lavados, que podem provocar infecções gastrointestinais. Os sintomas mais claros são vômito, diarreia, dor de cabeça. Então são sintomas assim mais superficiais. A gente tem os grupos mais vulneráveis, que são, vamos dizer assim, pessoas que se tornam mais sensíveis a todas essas infecções dessas bactérias ou micro-organismos, né, que a gente fala. Então a gente tem os idosos, a gente tem as grávidas, a gente tem as crianças menores de 5 anos e as pessoas que estão em tratamento médico, que a gente chama dos imunocomprometidos, né, ou imunodeprimidos. Então existem as pessoas mais sensíveis, que aí torna-se, vamos dizer assim, mais grave a situação do alimento contaminado. Mas alguns alimentos podem ser guardados direto. A gente faz a lavagem, retira a macro sujeira e aí procede para o cozimento, com ou sem casca. Depois de todo esse procedimento, essa aulinha que a gente teve sobre a higienização com a Nutri, agora com as mãos bem higienizadas, eu vou degustar uma frutinha que ela preparou aqui para mim, sem risco de contaminação.